coisa boa, bom dia, meu nome é Daiane e eu estou aqui para compartilharmos nessa manhã um pouco mais a respeito do tema da vez que nós estamos agora e se chama Sede Santos. Fala isso comigo, Sede Santos. Oh, coisa boa. Feche os seus olhos, querido. Pai, muito obrigada. Obrigada por essa manhã, por essa oportunidade que temos de receber porção nova do Senhor para a nossa vida. Que privilégio estarmos debaixo dessa visão e sermos molhados e alcançados por aquilo que você tem depositado na nossa liderança. Nós podemos perceber o seu cuidado conosco, que somos igreja, nos chamando para um tempo de mais santidade, de maior consagração, um tempo em que nós estamos elevando o nível para podermos provar tudo aquilo que o Senhor tem preparado e reservado para cada um de nós. Te louvamos por essa manhã, eu te louvo pela vida de cada irmão que está aqui e eu te agradeço pela sua palavra preciosa, que é poderosa para salvar a nossa alma. Se você crê, você pode dizer amém. Aleluia, que coisa boa. Deus é muito bom, não é, irmãos? E nós vamos falar um pouco hoje a respeito, queridos, de viver uma vida santa, conscientes da nossa identidade em Cristo. Quando, queridos, nós vivemos uma vida conscientes daquilo que Jesus Cristo já fez por nós, e entendendo, queridos, e aceitando quem nós somos nele, queridos, esse mundo vai ficar pequeno para nós. Amém. Nós fomos separados, querido. Por meio do novo nascimento, eu e você fomos colocados em uma categoria elevada. Eu e você, querido, nós fomos colocados de maneira diferente nesse mundo. Estamos aqui nesse mundo, mas não somos mais daqui. Não andamos conforme o curso desse mundo. Não andamos conforme os padrões deste mundo. Não andamos, queridos, conformados com aquilo que diz esse mundo. Em nosso espírito, queridos, nós recebemos um novo coração, mudamos a nossa condição espiritual, nós recebemos a vida de Cristo, nós recebemos a natureza do próprio Deus. Em João 10:10, a Bíblia diz assim: o ladrão, ele vem somente para roubar, para matar e destruir, mas eu vim para que tenhais vida e a tenham em abundância. Por meio do sacrifício de Jesus, nós passamos da morte para a vida. A nossa condição, ela foi mudada. Pecadores nunca mais. O pecado não tem mais domínio sobre nós. Fomos colocados como a justiça de Deus, para estarmos, queridos, santos, irrepreensíveis, vivendo uma vida de retidão diante dele, todos os dias da nossa vida. Amém. Fomos justificados, fomos chamados a viver uma vida santa, uma vida, querido, de integridade. Uma vida, querido, que a gente não vai mais viver como vivia antes, dizia, tropeça aqui, cai acolá, bendito seja Jeová. Não! Nós somos chamados todos os dias para estarmos diante dele, santos, irrepreensíveis. Amém. Na nossa condição de justiça, onde o pecado, querido, não tem mais domínio sobre nós. Se verdadeiramente o Filho vos libertar, vocês são livres. E é dessa liberdade, querido, que eu e você desfrutamos na nossa vida. Não só pela condição do nosso estado de pecado para a justiça, mas para viver uma vida santa, cheia da capacidade, do poder, da graça de Deus.
todos os dias da nossa vida, habilitados para sermos ministros de uma nova aliança, uma nova e superior aliança, na qual, queridos, nós fomos colocados como reinos e sacerdotes. Passamos a fazer parte de um novo reino, com novas regras, com novas condições. Afinal de contas, nós estávamos num lugar de trevas e Ele nos transportou. Ele nos tirou de um lugar, Ele nos tirou de uma condição e Ele nos colocou em um outro lugar. A Bíblia fala no reino do Filho do seu amor, um reino de luz, num reino, queridos, que as coisas da luz não têm parte com as coisas da treva. Nós não fazemos mais, querido, parte de um reino onde nós éramos escravos do pecado, onde nós andávamos, queridos, obscurecidos no nosso entendimento. Não, agora eu e você temos a luz da vida. Nós não andamos mais, queridos, como aqueles que não sabem para onde vão. Nós não andamos mais, queridos, mancando. Nós não andamos mais, queridos, tropeçando, porque Ele possibilitou para que eu e você caminhássemos sobre veredas endireitadas, sobre caminhos aplanados, e para que eu e você pudéssemos cumprir tudo aquilo que foi proposto para nós, queridos, por meio da nossa salvação. Amém. Abre comigo em 2 Coríntios, no capítulo 5. 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14. A Bíblia diz assim: pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos, logo todos morreram. E Ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam mais para si mesmos, mas para aquele que por eles morreu e ressuscitou. Assim que nós, daqui por diante, a ninguém conhecemos segundo a carne. E se antes conhecemos a Cristo segundo a carne, já agora não o conhecemos deste modo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas, as coisas velhas, elas já passaram, e eis que tudo se fez novo. As coisas antigas, a prática, a vida do pecado, ela ficou para trás. Nós nascemos de novo, querido, e não é mais para vivermos a velha vida, mas nós nascemos de novo para andar em novidade de vida. Amém? Então, a parte de Deus, aquilo que cabia a Ele fazer, queridos, Ele fez, que foi regenerar o nosso espírito, que foi nos dar um novo coração. Amém? A Bíblia diz assim, em 1 João 3,9, todo aquele que é nascido de Deus não vive na prática do pecado, pois o que permanece nele é a divina semente. Ora, esse não pode viver pecando, porque é nascido de Deus. Posicionalmente, legalmente, queridos, já está resolvido. Nascemos de Deus, carregamos a sua divina semente, somos portadores da sua vida, a sua natureza, ela foi compartilhada conosco. Fomos justificados, fomos santificados e somos chamados para ser santos, assim como Ele é. Unidos ao Senhor. Amém? Eu e você estamos unidos ao Senhor em espírito. Somos um só com Ele. Então, queridos, por causa dessa nova condição de viver, somos chamados a viver num estilo de vida diferente daquele que nós andávamos. Diferente como os homens naturais, aqueles que não conhecem a Deus, queridos, eles andam errando, sem direção, porque eu e você, quando nascemos de novo, recebemos o Espírito Santo. Ele passou a habitar dentro de nós. Hoje, a Bíblia diz que nós somos a sua casa, que nós somos o santuário de Deus, que o nosso corpo hoje, ele está consagrado e ele existe porque ele precisa carregar uma presença gloriosa.
o próprio Espírito de Deus habitando dentro de nós. E nós precisamos, queridos, a cada dia desenvolver a consciência dessa presença na nossa vida. Nós precisamos, querido, a cada dia viver de um modo em que a vida de Deus dentro de nós, ela é manifesta no mundo. E Ele é glorificado através de tudo aquilo, querido, que falamos, de tudo aquilo que fazemos, da maneira como nós nos movemos. Amém, gente? Uma nova vida, uma nova condição. Fomos o povo escolhido de Deus. Outrora nós éramos, queridos, gentalha. Outrora, queridos, nós estávamos em trevas, mas Ele nos chamou para si. Amém? Ele desejou nos trazer para perto. Vem aqui, eu não chamo mais você de servos, vocês são meus amigos. São meus filhos amados. Eu coloco vocês agora e eu digo, vocês são minha propriedade particular. Vocês são o meu povo escolhido. Vocês são raça eleita. Vocês são nação santa. Ei, você tem uma posição diferenciada e privilegiada. Você é filho do Pai. Oh, aleluia. E sabe, querido, quando eu estava falando, ontem, orando e pensando, eu vim de uma igreja bem tradicional. E sabe, uma tristeza saltou no meu coração. Porque quantas pessoas, amado, não têm a revelação da palavra que eu e você temos. Não têm a compreensão de quem elas são em Deus. E por causa disso, elas andam debaixo de um jugo de condenação, de pecado, num senso de indignidade, pensando que elas nunca serão capazes de viver a vida que Deus tem planejado para elas. E eu me lembro que com muito cuidado, muito amor e muito temor eu falo isso. Vim de uma igreja bem tradicional, haviam tantas regras, tantos usos e costumes, mas sabe, querido, foi nesse lugar que eu aprendi sobre o temor do Senhor. Ainda que esse zelo que eles tivessem a respeito do Deus Santo não fosse traduzido da maneira mais adequada, isso foi colocado dentro de mim. Isso era tentado passar através de coisas. Infelizmente, as pessoas, elas não vão agradar o Senhor por causa dessas coisas. E é por isso que se tornava tão pesado. Mas sabe, eu também tenho um cuidado, querido, porque hoje eu vejo um outro extremo. Eu vejo, querido, uma igreja que ela vai para uma outra beira, eu vou dizer assim. Em que nós, queridos, quando descobrimos a nossa liberdade, que nós, pois o Cristo vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Foi para a liberdade que Ele nos chamou, que nós recebemos, a Bíblia diz, a lei perfeita, a lei da liberdade. Muitas vezes as pessoas confundem isso e vão para o outro lado. Elas dizem assim, já que está tudo feito, eu posso viver de qualquer maneira. Elas dizem, já que eu fui salvo pela graça, então tá bom, agora eu posso conduzir a minha vida como eu bem querer, eu vou para o céu mesmo. Tá tudo resolvido. E sabe, isso está errado. Não é assim que nós pensamos neste lugar. Nós temos zelo, querido, pelas coisas de Deus. Nós temos santo temor pela sua palavra. Nós reverenciamos a sua presença gloriosa. A Bíblia diz, querido, que nós precisamos desenvolver a nossa salvação com temor e tremor. Como assim, Daiane? Você está me dizendo que eu preciso ter medo de Deus? Não, medo não, porque você não é mais escravo do medo. Mas você foi chamado para viver, queridos, na lei da liberdade. E ainda assim, dentro desse padrão, nós reverenciamos o Deus que é santo. Ainda assim, querido, por mais que a gente saiba que essas paredes, elas não são santas. Esse lugar, queridos, porque ele está cheio de santo. Esse lugar é diferenciado. Amém. Porque nós carregamos a presença santa do Senhor, querido. Tudo muda.
E nós precisamos viver uma vida que agrada ao Senhor. Nós precisamos zelar, amém, querido, pelo santuário de Deus. Nós precisamos, queridos, cuidar, andar em temor, andar com santa reverência, agradando o Senhor em tudo. Enquanto frutificamos para toda boa obra, querido, precisamos agradá-lo e existe um jeito certo para isso. Existe um comportamento em que nós precisamos, querido, nos amoldar, um padrão que é o padrão do céu. Amém. Nós precisamos, querido, ter um coração grato e celebrar as verdades que cantamos. Aquilo que Jesus já fez por nós. Sabe, quando eu falo de extremo, muitas vezes eu falo quando começamos a andar desleixados. E começamos a desconsiderar a nossa identidade em Cristo. Começamos a enfraquecer aquilo que nós sabemos que é poderoso para salvar a nossa alma. Começamos, queridos, a não zelar em fazer as mesmas coisas, em fazer a manutenção para viver uma vida santa e que agrada ao Senhor. É quando no nosso coração a gente começa a ouvir as mesmas verdades e elas já não são tão preciosas, elas já não parecem tão poderosas. Mas sabe, querido, existe um tipo de vida que eu e você vivemos, de adoração ao Senhor. Eu não sei se você se lembra, mas na antiga aliança, no tabernáculo era um lugar exclusivo. Era separado, era santo, não poderia misturar nada impuro quando a adoração era oferecida ao Senhor. Assim precisa ser na nossa vida hoje, nós que somos a casa de Deus. Salmo 103, eu gosto muito desse salmo, acredito que você conhece. O salmista vai falando: bendize, ó minha alma, ao Senhor, bendize o seu santo nome, e não te esqueça de nenhum só dos seus benefícios. Em um dos versículos ele fala: é Ele quem da cova redime a sua vida. É Ele que te tirou daquela condição de treva. É Ele que te tirou do lamaçal e te colocou num lugar novo. É Ele quem da cova redime a sua vida, e de graça e misericórdia Ele te coroa. Então Ele te tira de um lugar, e Ele não só tira, mas Ele te coroa de graça, Ele te cobre de misericórdia, para que você possa viver essa vida, nesse reino que Ele te chamou para estar. Tony Cook, ele diz uma explicação bem simples sobre graça e misericórdia. Graça mais conhecida, não é? Quando nós recebemos um favor que não merecemos. Então, graça, quando recebemos algo que não merecemos. E misericórdia é quando não recebemos de Deus aquilo que mereceríamos. Então Ele nos tira daquela condição e Ele nos coroa. Ele fala: filho, todos os dias bondade e misericórdia te seguirão. Todos os dias você estará coroado de graça. Todos os dias você estará coroado, você estará capacitado, você estará cheio da habilidade, você estará cheio do poder. O poder que ressuscitou Jesus Cristo dos mortos. Aquele que nós cantamos, o mesmo poder habita dentro de mim e de você. Para quê? Para que possamos viver uma vida santa. Para que possamos viver de modo digno para o Senhor. Para que possamos viver, queridos, a nossa santa vocação. A Bíblia diz que nós somos chamados para uma santa vocação, que é o quê? De viver para Deus e perseguir os seus propósitos. Uma santa vocação, viver para Deus, viver agradando a Ele, perseguir os seus propósitos, como nós cantamos. Ei, Deus, não importa as paixões desse mundo, não importa quantas vezes o diabo tentar levantar falando: ei, prova mais um pouquinho.
Não importa quantas vezes ele ficar tentando sugerir que algo parece tão bom, não, eu te seguirei até o fim. Eu não vou me desviar nem para a direita, eu não vou me desviar para a esquerda. Ei, eu sei o Deus em quem eu tenho crido, Ele é poderoso, Ele me enche de habilidade, capacidade, Ele me coroa de graça para que eu possa viver a vida santa que Ele me chama para viver. Amém? Sabe como eu estava falando para você, algumas pessoas, elas usam a graça como uma desculpa para pecar. Não é? Nós estamos agora na era da graça. Não, eu já fui salvo pela graça de Deus. Mas o irmão Tony Cook diz algo, uma frase que é muito conhecida de nós, mas muito importante. Ele diz, a graça nunca será uma permissão divina para fazer o que é errado. Pelo contrário, a graça, ela é a capacitação divina para fazermos aquilo que é certo. Para que a gente não viva, querido, tropeçando aqui, e acolá, e aí precisar sempre lá no final da misericórdia e do perdão de Deus. Não, graça de Deus para que eu e você não peque. Graça e cuidado de Deus para que eu e você, queridos, não cedamos às paixões desse mundo. Graça, poder de Deus para que eu e você, queridos, digamos não ao pecado. Não vale a pena essa vida nunca mais. Algumas vezes o diabo vai ficar tentando trazer sugestões para tentar a sua carne. Ele vai tentar fazer um cenário bonito, porque afinal de contas, eu não vejo, o diabo não fica tentando ninguém, não é vermelho, chifrudo, de tridente, vem aqui que é bom. Não, ele vai tentar gritar no megafone falando, ei, olha que bonito, vem aqui satisfazer, vem aqui provar dos prazeres deste mundo. Ei, queridos, não vale a pena. Nós precisamos, querido, entender que o diabo, eu gosto muito dessa analogia, ele é só um rato de megafone, gritando, tentando falar para a gente, tentando falar mais alto, a respeito de que as coisas desse mundo valem mais a pena, mas eu e você, queridos, temos uma voz. Nós podemos levantar a nossa voz e dizer não ao pecado, dizer não à impureza, dizer não à imoralidade, dizer não a tudo aquilo que nos leva para a velha vida nunca mais, pecado nunca mais. Sabe o que eu estava falando para você? Que a parte de Deus Ele já fez. Mas de Deus nós somos cooperadores. O nosso espírito, ele foi salvo, ele foi recriado, ele foi regenerado. Está tudo ok aqui dentro. Nós já sabemos que posicionalmente nós já somos santos e nada disso pode ser alterado. Ainda que o diabo fique tentando falar, tá vendo? Mas você errou hoje, ei? Se nós, queridos, por acaso, se nós errarmos, nós temos um advogado. Nós podemos confessar os nossos pecados, nós podemos nos purificar pela lavagem da palavra, confessamos os nossos pecados, nós nos arrependemos e decidimos mudar de vida. E decidimos que naquilo ali nós não vamos falhar de novo. E decidimos que ao invés de sermos presas fáceis do diabo, não, eu vou me fortalecer. Pela oração, pela palavra, eu sei que eu posso me achegar confiadamente ao trono da graça e eu posso obter socorro em ocasião oportuna. Ei, o trono da graça está à distância de uma oração. O trono da graça está à distância, querido, de você falar, ei Deus, eu estou correndo do pecado, eu estou correndo para você. Eu estou fugindo da tentação, mas eu estou me expondo, eu estou me achegando a você, e eu sei que você vai se achegar a mim. Amém. Então a parte de Deus Ele já fez, já está tudo organizado, mas nós precisamos, querido, fazer alguma coisa
com a nossa alma e com o nosso corpo. A Bíblia diz que nós precisamos, não é, estar íntegros e irrepreensível. Nós precisamos estar com o nosso espírito, alma e corpo, apresentar eles irrepreensíveis até a vinda do Senhor. Então, se a parte de Deus Ele já fez, Ele espera que nós cooperemos com Ele para vivermos, né, essa vida de santificação, até que Ele venha e nós recebamos um novo corpo, que nosso corpo seja glorificado, amém, que todas as coisas sejam definitivamente resolvidas. Deus nos chama a fazermos algumas coisas agora com a nossa alma e com o nosso corpo. Isso se chama o processo da santificação. Isso se chama, queridos, a gente ir salvando a nossa alma todos os dias, subjugando o nosso corpo. O corpo, ele não se renova, mas o corpo é nosso servo, nós subjugamos ele. Amém. Eu não sei se você se lembra da história do Brasil. Quando foi assinada a Lei Áurea, não é? Os escravos, eles já estavam livres. Aqueles homens, eles poderiam sair das suas algemas. Eles, por causa daquele documento, eles não precisariam mais estar submissos àqueles senhores, àqueles fazendeiros que escravizavam eles. Mas eu não sei se você se lembra da sua aula de história, que muitos anos depois ainda, muitos ainda eram escravos, porque eles tinham mentalidade de escravo. Eles já estavam livres, mas viviam como escravos. Eles já estavam livres, mas continuavam sendo servos de senhores maus. E muitas vezes, querido, quando nós cedemos ao pecado, não estamos atentos que estamos com mentalidade de escravo. Foi para a liberdade que Ele nos chamou. Ele já, queridos, o escrito de dívida que era contra nós, já foi cancelado. Libertados, queridos, das paixões desse mundo, de toda a imundícia, de toda a miséria, de tudo aquilo que não pertence à nossa nova vida. Amém? E é por isso que nós precisamos salvar a nossa mente. É por isso que nós precisamos continuar nesse processo de santificação dia após dia. Em 1 Tessalonicenses, como eu falei para você, o mesmo Deus da paz vos santifique em tudo, e o vosso espírito, alma e corpo sejam conservados íntegros e irrepreensíveis na vinda do Senhor Jesus. Ele disse, sejam conservados. Isso significa que esse papel é meu e seu. Eu conservo, sou eu que me guardo. E quando nós falamos da alma, eu quero falar bem rapidamente sobre esses dois aspectos, a renovação da mente, da nossa alma, e sobre subjugarmos o nosso corpo. Tiago 1:21, a Bíblia diz assim, portanto, despojando-se de toda impureza e acúmulo de maldade, acolhei com mansidão a palavra em vós implantada, a qual é poderosa para salvar a nossa alma. O nosso entendimento, o nosso intelecto, os nossos pensamentos, eles precisam ser renovados dia após dia pela palavra. A palavra de Deus é a água que nos purifica. Salmos, deixa eu ler antes com você, Romanos 12:2, também é bem conhecido. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita a vontade de Deus. Então ele está falando, olha filho, você não pode se conformar com esse mundo. Então você precisa fazer alguma coisa, precisa renovar a sua mente. Você precisa colocar a sua mente de acordo com o padrão do céu, pensando em tudo que é puro, tudo que é verdadeiro, pensando nas coisas que são lá de cima. Só assim você vai poder experimentar da boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Sabe, irmãos, a vontade de Deus, ela não está escondida a nós. A vontade dele é boa,
ela é perfeita, ela é agradável. A vontade de Deus, irmão, ela está sempre relacionada ao seu caráter. Bondade, fidelidade, misericórdia, perdoador, o Deus de amor. A vontade dele para a nossa vida é manifesta, queridos, e ela está totalmente relacionada ao seu caráter. E nós fomos chamados, nós fomos feitos à sua imagem e semelhança, para que nós possamos reproduzir quem Ele é aqui nessa terra. Nós fomos chamados, querido, para vivermos uma vida santa, irrepreensível, para que nós nos levantemos como um farol nessa geração, nesse mundo corrompido, falando: ei, tem esperança para vocês também. Eu estou aqui para te contar com a minha vida, que vale a pena servir ao Senhor, que vale a pena se separar do mundo, que vale a pena não se contaminar com as impurezas, que vale a pena seguir a santificação. Ei, eu estou aqui para te contar com a minha vida. Eu estou aqui para te avisar, desavisado. Tem uma vida melhor do que essa. Nós somos o sal dessa terra. Nós somos a luz desse mundo, querido. E nós precisamos salgar. Estamos falando de santidade nesse tempo, porque nós precisamos, queridos, colocar para fora dessas quatro paredes a visão que já está bem estabelecida aqui, um lugar de crescimento, um lugar de unidade, um lugar de influência. O mundo clama, queridos, pela nossa resposta. E nós precisamos estar com uma vida que reflete quem é o nosso Pai. Portanto, quer comais, quer bebais, quer vocês façam qualquer outra coisa, façam tudo para a glória de Deus. Vocês precisam pensar, falar e viver de uma forma, querido, que glorifique a Deus. Você precisa, sabe de uma coisa? Parar de dizer que é muito difícil ser crente. Parar de dizer que é muito difícil parar de pecar. Não, você precisa se fortalecer na sua identidade em Cristo. Você precisa tomar uma posição e uma decisão de consagração. Você precisa firmar os seus pés sobre uma rocha e falar: não tem cão dos infernos que me tire desse lugar. Eu não vou ceder à pressão, eu não vou ceder à tentação, eu não sou mais escravo do medo, eu não sou mais escravo da culpa, eu não sou mais escravo da condenação. Ei, Deus me chamou para estar de pé diante dEle todos os dias da minha vida. Toda vez que o diabo tentar gritar diferente para você, toda vez que ele tentar sugerir algo diferente disso, lembre-se, ele é só um rato de megafone. Ele está debaixo do seu pé. Comece a cantar louvores como esse que você cantou na entrada do seu culto. Leve para sua casa, leve para o seu carro, leve para o seu trabalho. Cante a palavra de Deus, fale a palavra de Deus, cale a voz do diabo. Nós precisamos, querido, nos separar. Nós precisamos parar de ver, de ouvir e de estar em lugares que não são influência para nós. Deus nos chamou para uma vida de santidade, em que nós, queridos, nos amoldamos, pensamos como Ele. E sabe como não vai ficar difícil viver para Ele? Porque, queridos, enquanto nós estivermos pensando naquilo que devemos fazer e ser, não estaremos preocupados com aquilo que não devemos fazer. Precisamos ocupar a nossa mente com aquilo que é de cima. A lei do Senhor, ela é perfeita e ela restaura a alma. Salmo 119, nos versículos 9 a 11, a Bíblia diz: de que maneira pode o jovem guardar puro o seu caminho? E o próprio salmista, ele responde: observando segundo a tua palavra. De todo o coração te busquei, não me deixes fugir aos teus mandamentos. Guardo no meu coração as tuas palavras para não pecar contra ti.
Guardo as tuas palavras, celebro as tuas verdades, considero o sacrifício de Jesus na minha vida. E não negocio com o diabo, não negocio com as coisas desse mundo. Eu não cedo às tentações, porque amamos e guardamos a palavra, querido. Seremos como Daniel. Deus está chamando Daniéis, querido, nesse tempo. Esse é um tempo que nós vamos levantar mesmo nesse espírito, em que, queridos, nós decidiremos, nós resolveremos firmemente que não vamos nos contaminar com as finas iguarias do rei. Porque o diabo, como eu falei para você, ele vai tentar mostrar tudo muito bonito. Ei, finas iguarias do rei. Você não nasceu para viver na Babilônia. Você não nasceu para ser satisfeito pelos prazeres do mundo. Ei, a presença do Senhor, ela é gloriosa, ela é suficiente. Não existe, querido, felicidade completa sem Jesus. O diabo, ele sempre vai trazer algo mostrando que é muito bom. A sua carne vai ficar tentada a ceder àquilo. Mas você vai concordar comigo. De uma mentira a sexo ilícito, é prazer momentâneo, passa. Passa. E aí você se encontra naquela condição, queridos, em que não há felicidade, em que não há alegria verdadeira. Amém. Deus chamando Daniéis nesse tempo para se separar, para não se contaminar. E aí, querido, como eu falei para você, a mente a gente amolda, a mente a gente coloca nesse padrão que é o padrão da palavra. Agora o corpo, vou voltar em Romanos 12 com você, agora no versículo 1. O apóstolo diz: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentei o vosso corpo como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. A nossa vida, querido, diária, a nossa vida de santidade, entregue como adoração ao Senhor. A pureza permeando a nossa vida diária, sendo como um grande culto a Deus. A gente se separando, não oferecendo nosso corpo para o pecado, mas oferecendo, queridos, nossos membros como instrumentos da justiça, instrumentos de justiça. 1 Coríntios 6, 18, 20, quando a gente fala de corpo, existe um comportamento que nós precisamos ter. E aqui um apóstolo fala: olha, vocês precisam fugir da impureza, para que vocês possam glorificar a Deus para que vocês possam glorificar a Deus no vosso corpo. Foge. Quer exemplo mais simples, mais lembrado que o de José? Quando a tentação chegou, a mulher lá, querido, Bela Viola, ele não ficou pensando, eu vou ou não vou? Ele fugiu, ele saiu daquele lugar, ele correu para o lado oposto. Quando a tentação chegar, querido, nós precisamos lembrar: eu preciso fazer como um Paulo. Eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à escravidão. Ele não foi chamado, eu não fui chamada para oferecer o meu corpo como um instrumento de iniquidade. Eu não fui chamada para oferecer o meu corpo cedendo a todas as paixões que o mundo coloca para mim. Foge. Não fica negociando. Não fica brincando, não, eu estou forte, eu vou conseguir. Foge, vai para longe. Sabe o que é isso? Para de namorar no quarto do namorado ou da namorada. Para de entrar naquele restaurante que você sabe que no final vai cair na bebedeira. Para de dar carona para pessoas que não são pessoas para andar com você. Para, querido, cancela a assinatura. Se aquele programa, se aquele canal não te leva, não te faz glorificar o Senhor, ei, você tem uma mão, digita, cancela, bloqueia contatos que não é para você ter. Se precisar, tira a televisão do quarto. Se precisar, termine esse relacionamento que não é para você. Você foi chamado para namorar e para casar em santidade.
de dar atenção para outras pessoas que não sejam o seu cônjuge, os seus membros, o seu corpo, como instrumento de justiça, consagrados ao Senhor. Foge, deixa essas coisas. A gente precisa se despir de todo o acúmulo, de toda a maldade, jogando tudo isso para longe, para fora. E nós estamos totalmente equipados, cheios do poder, da graça de Deus, do amor de Deus, que nos cobre, que nos acompanha, que nos abraça e que nos habilita, querido, para vivermos a vida que Ele nos chama para viver. E desde o princípio, eu quero terminar falando isso, para a gente parar de dar desculpa, que não consegue, que não pode. Quando Caim, ele intentava pecar e matar seu irmão, a Bíblia diz em Gênesis 4:7, que Deus diz: se procederes bem, não é certo que serás aceito. Se todavia procederes mal, eis que o pecado jaz à porta. O seu desejo, ele vai ser contra ti, mas a você cumpre dominá-lo. Desde o princípio, Deus dizendo para o homem: você tem autoridade sobre o seu corpo, você pode se dominar. E mais agora nós, queridos, que temos o amor de Deus, que nós podemos frutificar, nós temos o domínio próprio. E nós podemos dizer não ao pecado. Quando começa a se cogitar, você fala: ei, não, isso não é para mim. Eu não vou fazer não, eu não vou tocar não, eu não vou me encontrar não, eu não vou olhar não. Ei, eu posso me dominar. Uma vida consagrada, uma vida, querido, separada, uma graça que foi colocada como uma coroa na nossa cabeça, que nos acompanha, nos habilitando e nos capacitando para que possamos viver de maneira santa, de maneira separada. É tempo de mais consagração, amém, igreja? Não fique preocupado: meu Deus, quando eu vi esse tema, Sede Santos, eu acho que vou começar a assistir o culto online. Não se preocupa, vai que Deus revela alguma coisa. Deus já está revelando. E o desejo dele é o seu crescimento. E o desejo dele é que você venha para a sua santificação. E o desejo dele é que você venha para o seu fortalecimento, para você viver a vida que ele tem proposta para você nesse tempo. É tempo sim, querido, de um compromisso maior. É tempo da gente deixar os pecados de estimação e tomarmos uma decisão superior e elevada por causa da nossa consciência de identidade que temos com Cristo. Ah, quão grande salvação! Ele já fez a parte dele e ele ainda me capacita a fazer a minha. Ah, quão grande salvação! E eu quero terminar falando para você uma frase de Charles Spurgeon: se Cristo morreu por mim, eu não posso brincar com o mal que matou o meu melhor amigo. Se Cristo morreu por mim, essa velha vida não tem nada a ver comigo. Eu estou do lado do meu amigo. É isso que Ele tem nos convidado: sede santos, porque eu sou santo. Aleluia. A sua santidade nos alcança, ela nos abraça. E eu quero estender para você agora. Talvez você tenha vindo nesse lugar pela primeira vez e você está vivendo a sua vida sem Jesus, não conhecia isso. Ei, tem uma vida melhor do que essa. Uma vida que nenhum prazer que você está provando nesse mundo nem se compara. É uma vida muito mais elevada, acima. Uma vida muito melhor. Eu quero fazer um convite. Se você está aqui nessa manhã e deseja aceitar o Senhor Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, você pode levantar a sua mão. Se você deseja escolher por Ele,
Ou talvez você está aqui e se afastou dos caminhos do Senhor. Foi ficando desleixado. Foi se acomodando que a misericórdia ia te alcançar lá em algum lugar. Ei, volta. Existe alguém nessa condição, alguém que está afastado e deseja voltar para os caminhos do Senhor. Aleluia. Nós teremos uma nova oportunidade hoje à noite. Esse convite se estende a você que está aí em casa. Se você deseja receber o Senhor Jesus como Salvador e Senhor da sua vida, você pode entrar aqui no nosso link, Quero Jesus, colocar os seus dados e a nossa equipe vai fazer um contato com você. Quero abrir também, querido, a oportunidade para batismo no Espírito Santo. Existe um fortalecimento que vem por parte do Espírito na nossa vida, e a oração em línguas, a comunhão com o Espírito Santo, ela é essencial e necessária para que vivamos essa vida santa. Se você ainda não é batizado no Espírito Santo, essa manhã é uma oportunidade para você. Tem alguém nesse lugar que quer ser revestido desse poder? Se tiver, você pode levantar a sua mão. Não temos. E o último convite que nós temos nessa manhã é para a cura. Temos alguém? Não estou visualizando, gente. Levanta a sua mão mais alto, se é você. Eu acho que não, né? E eu queria abrir o convite para a cura. Existe alguém nessa manhã que está com alguma dor, alguma enfermidade? Se você tiver, você pode ficar de pé no seu lugar e nós vamos orar e concordar com você. Amém. Temos uma irmã ali. Aleluia. O sacrifício de Jesus garante cura para você. Amém, minha irmã? Você pode estender a sua mão para ela. Pai, nós nos apropriamos da sua palavra. Nós cremos que ela é a verdade. E declaramos, Senhor, que cura está se manifestando agora no corpo da nossa irmã. Porque certamente, o Senhor levou sobre si todas as nossas dores. O Senhor levou sobre si esse incômodo, esse mal. E nós declaramos, Senhor, porque ela tem direito, ela sarada, bem-estar, recuperada, o seu corpo equilibrado, são, para viver, funcionando perfeitamente como ela foi criada para ser, em nome de Jesus. Se você crê, você pode dizer amém. Aleluia.